Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, pode se tornar o segundo maior do país após sua concessão. 6 empresas já demonstraram interesse em participar do leilão do equipamento previsto para o dia 30 de março. O roadshow, que vai definir o novo administrador do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, atraiu 6 empresas. E entre elas, até março, pode surgir a nova proprietária do hoje quarto maior aeroporto do país. Mas a expectativa é de que tudo isso possa mudar com o leilão. Apesar de não prever investimentos em uma nova pista, as melhorias no sistema aéreo do Galeão e nas operações do aeroporto poderão fazer com que ele seja o segundo maior do país até 2030, segundo analistas. A previsão do Ministério de Portos e Aeroportos é de que o Galeão chegue a 30 milhões de passageiros até 2030, depois da mudança. O leilão está marcado para o dia 30 de março e representa um passo importante para a retomada de investimentos, para o fortalecimento do aeroporto do Galeão, desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e ampliação da conectividade aérea no nosso país. O aeroporto é controlado hoje pela Rio Galeão, concessionária formada pelo grupo Changi Airports International de Singapura e pela Vitsi Compass do Brasil, que detém juntos 51% da operação. Os demais 49% pertencem à estatal Infraero. Em 2022, quando o terminal sofria efeitos da pandemia de Covid-19, que diminuiu consideravelmente o número de passageiros, o grupo controlador manifestou formalmente ao governo a intenção de devolver a operação. No ano seguinte, a Changi procurou o governo para renegociar o contrato. A negociação terminou em 2024. Os próximos passos do leilão incluem uma sessão pública de esclarecimentos no próximo dia 26 na B3 em São Paulo. Depois começa a disputa de mercado. O valor mínimo do leilão é de 932 milhões de reais a serem pagos à vista. A vencedora será a única controladora do aeroporto. Durante as conversas, nós iremos detalhar o projeto, esclarecer dúvidas e apresentar de forma clara e transparente as oportunidades que a concessão do Galeão oferece. Além dessa conversa, no dia 26 de fevereiro, nós faremos uma sessão pública de esclarecimentos às 10 horas da manhã no auditório da B3 com transmissão ao vivo. Todas essas etapas reforçam o compromisso do Ministério de Portos e Aeroportos com um processo público, transparente e que oferece segurança aos investidores. O Galeão é o quarto maior do país em número de passageiros. Se chegar aos 30 milhões, passará o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e ficará atrás somente do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E ainda falando do setor de aviação, o maior aeroporto executivo do Brasil fechou 2025 em forte crescimento e acelerou os planos de expansão em São Paulo. O São Paulo Catarina registrou alta de quase 56% no número de movimentos de aeronaves e um aumento de 37% no volume de combustível abastecido, consolidando a liderança na aviação executiva. As operações com voos avulsos puxaram o avanço e já representam quase 2/3 do total. O complexo funciona 24 horas e abriga mais de 170 aeronaves, além de preparar a 6ª fase de ampliação com novos hangares e mais área de pátio. A primeira etapa das obras deve ser concluída no primeiro semestre de 2026. E o Congresso lançou uma frente suprapartidária para acelerar a transição energética no país. Parlamentares e representantes do setor produtivo criaram na Câmara a Coalizão de Biocombustíveis, com foco em tirar do papel leis já aprovadas e ampliar o uso de fontes renováveis como biodiesel, etanol e hidrogênio verde. As frentes parlamentares da agropecuária, do biodiesel, do etanol e da economia verde lançaram na Câmara dos Deputados a Coalizão dos Biocombustíveis. A iniciativa une forças políticas e econômicas para acelerar a regulamentação e a implementação das leis que estruturam a transição energética no país. O grupo será comandado pelo deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que também preside a Comissão Especial da Câmara sobre Transição Energética.
A coalizão reúne parlamentares e representantes do setor produtivo com foco na consolidação de marcos legais já aprovados, como a Lei dos Biocombustíveis, a Lei do Hidrogênio Verde e a Lei dos Combustíveis do Futuro. Segundo Arnaldo Jardim, a legislação cria uma base para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, ampliando o uso de fontes renováveis e posicionando o Brasil como referência global no setor. Nós tivemos aí esta casa protagonismo com a aprovação da agora Lei Combustível do Futuro, é o biodiesel, é o etanol, é o biogás e o biometano que vieram, assim como o biobunker, o combustível sustentável de aviação, o SAF, numa rota que nos faz ter orgulho de apresentar isso, né, ao Brasil, ao mundo, o Brasil líder dos biocombustíveis, mas por outro lado sabemos que precisamos recompor as nossas reservas. O apoio do agronegócio foi reforçado durante o lançamento, sendo destacados pelos parlamentares o papel do setor na transição energética. A coalizão também vai atuar como termômetro da aceitação dos biocombustíveis brasileiros no mercado internacional. É um contexto de muito serviço pela frente. O processo eleitoral daqui a pouco a todos nós atropela. Então, eu queria muito encarecer a Vossa Excelência que não pudesse, logo aí, brevemente, nos apresentar um plano de trabalho, imagino. E estou adiantando em primeira mão, porque Vossa Excelência me disse que está preparando isso, não sei se já comunicou aqui oficialmente, e esse plano de trabalho ser intenso, para que, usando bem o período ainda da semana remanescente de fevereiro, março, abril, maio, nós podemos ser uma agência planificada, intensiva. Representantes do setor produtivo ressaltaram os ganhos ambientais. Segundo empresários do segmento, o biodiesel pode reduzir em mais de 80% as emissões de gases de efeito estufa e, com o aumento da mistura ao diesel, evitar a emissão de centenas de milhões de toneladas de CO2 nas próximas décadas. Com a criação da Coalizão dos Biocombustíveis, o Congresso busca alinhar a agenda legislativa ao setor produtivo e à política externa, fortalecendo o papel do Brasil na transição energética e ampliando a competitividade dos combustíveis renováveis no mercado global. Entre os próximos passos do grupo estão a articulação para acelerar a regulamentação das leis já aprovadas, a interlocução com parlamentos e mercados internacionais e o acompanhamento da implementação dos projetos previstos. O Conselho Deliberativo da Coalizão será formado pelos presidentes das frentes parlamentares envolvidas. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de 2 anos para o Congresso regulamentar a participação dos indígenas Cinta Larga na exploração mineral em seu território. A decisão pressiona o parlamento a tirar a lei do papel. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 2 anos para o Congresso Nacional aprovar uma lei que autorize a participação dos indígenas Cinta Larga, que habitam a região de fronteira entre Rondônia e Mato Grosso, na exploração mineral de seu território. A liminar partiu de uma ação protocolada pela Coordenação das Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga, para que o Supremo reconheça a omissão constitucional do Parlamento pela falta de aprovação de uma lei que os indígenas tenham participação nos resultados do aproveitamento dos recursos hídricos e minerais presentes no território localizado em Rondônia. Dados da Associação Brasileira dos Municípios Mineradores apontaram que o faturamento da indústria mineral nacional no ano passado atingiu 298 bilhões de reais, um crescimento aproximado de 10% em relação ao ano anterior. A expansão da atividade resultou em uma arrecadação de quase 8 bilhões de reais de compensação financeira pela exploração mineral, isso distribuído em cerca de 2.840 municípios. Minas Gerais ficou no topo do ranking nacional com faturamento de 119 bilhões de reais, o equivalente a 40% do total da indústria mineral, seguido pelo Pará com 103 bilhões de reais, 34%, e a Bahia, que responde por 13 bilhões de reais,
4%. No comércio exterior, segundo dados do Ministério da Economia, as exportações totais ficaram em torno de 350 bilhões de dólares no ano passado, com a indústria extrativa, incluindo petróleo e gás, respondendo por 23,7%, ou seja, pouco mais de 80 bilhões de dólares. É preciso conciliar a geração de riquezas com a preservação ambiental e não só no campo da economia, mas gerar qualidade de vida, trazer mais escolas, mais infraestrutura. E foi exatamente esse desafio que nos levou a criar essa frente parlamentar da mineração sustentável. É inclusive um pacto que a humanidade teve que fazer nas conferências mundiais do clima para reduzir as mudanças climáticas. E só se reduz mudanças climáticas e combate à fome produzindo alimentos, uma sinergia com a produção do agro, tendo a mineração sustentável. Temos que trazer para a mineração sustentável estratégias e políticas públicas que inclua as populações locais, fazer uma mineração que ela interfere no meio ambiente, mas ao mesmo tempo ela reconstitui e não traz risco ao meio ambiente nem à vida das pessoas. Ao contrário, ela traz qualidade de vida. A coordenação das organizações indígenas alegou que os cinta-largas sofrem constantes ameaças de invasão por garimpeiros e com conflitos violentos relacionados à exploração ilegal de minerais, fatores que provocam a falta de renda e a exclusão econômica dos indígenas. Ao justificar a decisão, Flávio Dino sustentou que a ausência de regulação favorece o garimpo ilegal. No Senado, funciona desde o ano passado o Grupo de Trabalho sobre Regulação de Mineração em Terras Indígenas. A presidente é a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul. O objetivo do colegiado é justamente elaborar, no prazo de 180 dias, um projeto de lei para regulamentar a atividade de mineração em terras indígenas. Dizendo que a instalação dessa comissão, senadores, ela dá curso a mais um processo de regulamentação prevista pela Constituição de 88. É uma responsabilidade da qual o Congresso não pode abrir mão e que já foi demasiadamente procrastinada, né? Por falta de regulamentação, muitos povos originários são hoje impedidos de beneficiar-se de uma riqueza presente no subsolo de suas terras, dentro de um marco legal comprometido com seus direitos e com a proteção ambiental. A Justiça de Minas Gerais determinou na sexta-feira a paralisação imediata das atividades da Vale no complexo minerário de Fábrica, em Ouro Preto, após um vazamento de água com rejeitos que causou danos ambientais. A informação foi divulgada nesta segunda-feira. A decisão atende a pedidos do governo estadual e do Ministério Público e exige a comprovação de estabilidade e segurança de todas as estruturas antes da retomada. Segundo as investigações, cerca de 263 mil metros cúbicos de água turva atingiram córregos que alimentam o rio Paropeba. A empresa pode pagar multa diária de R$100 mil, limitada a 10 milhões se descumprir a ordem. O Ministério Público Federal também pediu bloqueio e mais de R$1 bilhão para garantir a reparação dos danos. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia sobre o setor de petróleo e gás, porque o IBAMA multou a Petrobras em R$2,5 milhões por vazamento na Foz do Amazonas. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis multou a Petrobras por causa de um vazamento fluido de perfuração que ocorreu no dia 4 de janeiro durante a exploração do Poço Morfo, na bacia da Foz do Amazonas. A Petrobras confirmou que recebeu a notificação do IBAMA e que vai tomar as providências cabíveis e disse que o fluido é biodegradável, não persistente, não bioacumulável e não tóxico, conforme a ficha de dados de segurança do produto, e atende a todos os parâmetros do órgão ambiental, não gerando qualquer dano ao meio ambiente. Essa é a informação da Petrobras e a partir da ciência do auto da infração, a Petrobras tem um prazo de 20 dias para efetuar o pagamento da multa ou apresentar uma defesa administrativa. E mudando de assunto, o leilão de arrendamento da área SSB01 do Porto de São Sebastião, em São Paulo, deve ficar para o fim do ano, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos.
Inicialmente previsto para março, o certame foi adiado depois de mudanças na modelagem do projeto e a realização de uma nova rodada de audiência e consulta pública pela ANTAQ. A agência revisou estudos técnicos e jurídicos a partir de contribuições do mercado. Com a atualização, a previsão é enviar a documentação ao Tribunal de Contas da União em março e realizar o leilão entre outubro e dezembro. O objetivo é aprimorar a proposta antes da licitação. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta segunda-feira. A companhia aérea Air Transat iniciou neste mês as operações regulares entre o Canadá e o Rio de Janeiro. A autorização para atuar no Brasil foi concedida pela Agência Nacional de Aviação Civil no fim do ano passado. O início das operações conta com 2 frequências semanais ligando o aeroporto do Galeão a Toronto. Os voos são realizados com aeronaves Airbus A330-200. Além disso, a empresa passou a oferecer uma frequência semanal entre o Rio de Janeiro e Montreal. A operação é feita em parceria com a Gol, que permite conexões para diversos destinos do Brasil e na América do Sul. O Brasil se consolidou em 2025 como o maior produtor e exportador mundial de carne bovina, superando os Estados Unidos. A logística portuária foi decisiva para escoar a safra recorde, com o embarque de 3,45 milhões de toneladas, alta de 20,9% em relação ao ano anterior. Os portos do Sul e do Sudeste ampliaram a movimentação, com destaque para Santos, que liderou os embarques, e Paranaguá. A produção chegou a mais de 170 países e gerou receita histórica de 18 bilhões de dólares. Segundo o governo, a modernização dos portos ajudou a reduzir custos e a manter a competitividade do produto brasileiro no mercado externo. Um voo da Wizz Air, que seguia de Londres para Tel Aviv, em Israel, teve os procedimentos de segurança reforçados após um alerta de ameaça a bordo. A suspeita surgiu quando uma criança alterou o nome do ponto de acesso Wi-Fi do celular para terrorista, o que foi interpretado como possível risco. Caças da Força Aérea de Israel escoltaram a aeronave até o pouso. O avião ainda realizou voltas sobre o mar Mediterrâneo enquanto a situação era avaliada. Após inspeção com equipes de segurança e cães farejadores, as autoridades descartaram qualquer ameaça real. O aeroporto de Tel Aviv chegou a interromper as operações temporariamente, mas o tráfego foi normalizado em seguida. O governo do México implementou um sistema de visto eletrônico para cidadãos brasileiros que já está em vigor desde o último dia 5 de fevereiro. A autorização é 100% digital, válida para turismo, negócios ou atividades culturais, sem permissão para trabalho remunerado. O documento permite apenas uma entrada exclusivamente por via aérea. Brasileiros com visto americano válido seguem isentos da exigência. O visto consular tradicional continua disponível, com múltiplas entradas e acesso também por fronteiras terrestres ou marítimas. Segundo o governo mexicano, a medida busca facilitar a mobilidade e estimular o turismo e os negócios entre os dois países. O Ministério de Portos e Aeroportos abriu uma consulta pública para o Plano Mestre do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina, no Paraná. A participação é totalmente online, pela plataforma Brasil Participativo, e segue aberta até 7 de março. O documento define diretrizes e investimentos de curto, médio e longo prazos para os portos, os acessos logísticos e a integração com as cidades do entorno. A proposta é receber contribuições de cidadãos, empresas e entidades antes da versão final. Segundo o Ministério, a meta é fortalecer o planejamento do complexo portuário com mais eficiência, sustentabilidade e participação social. E o BNews 19 horas desta segunda-feira fica por aqui. Desejo a você uma ótima noite. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!